agora que a gente já pegou o embalo, né, a gente já fez o nosso primeiro exemplo de demonstrar que uma certa função é osão de outra, já fizemos o primeiro exemplo envolvendo a notação osão. Nesse vídeo vamos ver logo dois exemplos, aqui os exemplos 2 e 3, e eles são estruturalmente diferentes. O 3 em particular é diferente, o 2 é parecido com o anterior, mas também traz sempre alguma novidade. Então, vamos lá. No exemplo 2, o que a gente quer mostrar? A gente quer responder a pergunta aqui, se t de n, que é esse somatório de vários termos aqui, é osão de n elevado a k. Tá? Eu já me desculpo com vocês que eu tendo a escrever, quando eu não estou rabiscando, equações usando símbolos aqui, acento circunflexo para exponencial e coisas assim, que às vezes não fica a notação mais bonita de todos. Então eu vou tentar me redimir rabiscando por cima agora. Tá? Então, só para deixar claro, esse t de n aqui é o somatório do quê? De diversas constantes multiplicativas, a k-1, a k-2, até a 0, até a 1, a 0. Cada uma dessas é uma constante multiplicativa multiplicando um termo de um polinômio ali de uma determinada ordem. Tá? Tem desde do maior deles, que é o n elevado a k, até o menorzinho, que é o n elevado a 0, que está ali junto com a 0, ele nem aparece, ele é igual a 1. Então, isso aqui vocês podem entender como sendo um polinômio genérico. Né? É um polinômio cujo termo de maior ordem é k, o maior expoente é k, tem lá as constantes multiplicativas, e a gente quer mostrar que esse polinômio genérico, olha que legal, esse polinômio genérico, absolutamente genérico aqui, ele é osão de n elevado a k, ele é limitado superiormente pelo polinômio mais simples de ordem k que nem tem constante, nem tem em termos de menor ordem. Tá? Isso aqui reforça bastante aquilo, quando a gente conseguir mostrar isso, vai reforçar bastante aquilo que a gente tem falado de que quem manda, né, assintoticamente, pode ser traduzido informalmente como o termo dominante, o termo de maior ordem, né, a comparação é com ele. Tá? Quando eu digo, isso aqui é assintoticamente menor do que aquilo, né? O que eu estou querendo dizer é, faça uma comparação entre os termos dominantes ignorando constantes, né? Ignorando o termo de menor ordem e ignorando constantes. Tá? É por aí a intuição. Mas vamos lá, vamos desenvolver isso. E, inclusive, eu já vou escrever de uma forma que eu acho mais agradável, compactado aqui como um somatório, esse polinômio. Então eu vou dizer aqui que o t de n no qual a gente está interessado é um somatório de AI vezes n elevado a i, para i começando em 0, porque a gente tem um termo a 0 ali, e chegando até k. Tá bom? Esse é o termo que a gente está interessado. E, vindo lá da definição da notação osão, para mostrar que t de n é osão de n elevado a k, o que eu preciso? Eu preciso encontrar as constantes. Encontrar as constantes c e n0, as constantes não negativas c e n0, tais que, para todo n maior ou igual a 0, nós temos que t de n, que é exatamente esse somatório que eu escrevi aí, né, de i igual a 0 até k de ai n elevado a k, é menor ou igual do que c vezes f de n, que no nosso caso é n elevado a k. Então, sempre, não canso de repetir isso, porque é muito importante mesmo, saber onde a gente quer chegar. Tá? Eu quero sair do t de n, que eu já escrevi aqui como que ele é representado, e eu quero chegar que isso é menor ou igual do que c vezes nk, para todo n, inclusive escrevendo certo aqui, para todo n maior ou igual do que n0, não necessariamente maior ou igual a 0, maior ou igual do que n0. Então vamos lá. Para tanto, a gente tem que manipular o t de n usando, de novo, limitantes superiores, porque eu quero uma desigualdade do tipo menor ou igual. Então, comecemos. Temos aqui que t de n é igual ao somatório de i igual a 0 até k de ai n ni. Tá? E aqui tem um primeiro passo que eu vou fazer ele direto, mas já faço disclaimer para vocês que eu só percebi a importância deles quando eu travei no momento da prova. Tá? Que é o seguinte, eu vou querer homogeneizar isso aqui, eu quero comparar com uma constante vezes n elevado a k. Então, eu já conto para vocês que eu vou querer trocar esses vários ni's aí, que pode ser n elevado a 0, n elevado a 1, n elevado a 2, assim por diante, por n elevado a k. Né? Para n positivo, em geral, isso é um limitante superior, então estaria a desigualdade no sentido certo. Né? Mas eu não sei se as constantes multiplicativas são todas positivas. Então tem um passinho aqui que eu vivo esquecendo, estou destacando a importância dele para vocês por conta disso, que é colocar aqui, olha, que isso aqui é menor ou igual
do que o somatório de i igual a zero até k da norma aqui do módulo de AI elevado a NI. Tá? Esse passo bem tranquilo, né? O passo em si não é difícil. Perceber que ele é necessário, a importância dele é que é sutil. Então preciso fazer isso para garantir que agora todas as constantes que estão multiplicando os vários NIs ali são não negativas. Né? Por quê? Porque agora que elas são não negativas, quando eu trocar, e é o próximo passo, NI, que pode variar de 0 até k, tudo por NK, eu estou trocando um número menor por um número maior que multiplica números positivos. Isso me dá um limitante superior. Se eu estivesse multiplicando um número negativo, podia me dar uma coisa menor. Né? Daí não tinha o limitante superior que eu estou buscando. Então, agora eu posso dizer que isso aqui, I igual a 0 até k, aquele somatório anterior é menor ou igual do que a I multiplicado por N elevado a k. Tá? Isso aqui talvez não valesse para todo N, mas no nosso caso vale para todo N não negativo. Tá? Então eu só vou destacar aqui, escrever pequenininho aqui, isso aqui vale para N maior ou igual a 0. Vai valer, né? Eu tenho um expoente maior ali. E daí eu posso colocar esse NK fora. Eu coloco esse NK fora, já que ele não depende mais de I. E o que eu fico aqui? Eu fico que T de N, observe, é menor ou igual, né, tem aqui, sempre andei com as desigualdades no sentido certo, é menor ou igual do que NK vezes o somatório de I igual a 0 até K das normas de AI. E essa aqui vai ser minha candidata a constante. Tá? Esse somatório todo aí, meu candidato a constante. Afinal, o que eu queria mostrar é que T de N é menor ou igual do que C vezes NK. Eu mostrei que T de N é menor ou igual do que NK vezes essa soma toda aí das normas desses coeficientes. Vamos só concluir então. Como para C igual a A0 mais a norma de A0 mais norma de A1 mais, mais norma de AK, né? Vai chegar a K. E N0 igual a 1, tá? Ali a gente falou N maior ou igual que 0, mas eu vou colocar N0 igual a 1, porque pensando na semântica que a gente quer aqui, para os nossos algoritmos, não faz sentido uma entrada de tamanho inexistente. Né? Se a entrada é nula, qualquer algoritmo leva tempo, não precisa executar nenhum algoritmo, né? Então ele leva tempo zero. Então mesmo para a menor entrada, né? Mesmo para N começando em 1 ali, nós temos que T de N é menor ou igual do que C vezes N elevado a K, e assim a gente vai concluir que T de N pertence, né, é Ozão de N elevado a K. Tá legal? Esse foi o primeiro exemplo desse vídeo, né, foi o nosso segundo exemplo no total, e agora vamos para um exemplo um pouquinho diferente. Agora eu quero mostrar que T de N, que é igual a N elevado a K, não é Ozão de N elevado a K menos 1. Acho que esse exemplo é muito importante, tá, gente? E só destacar que aqui tem um parênteses, tá? Tanto o K quanto o menos 1 estão no expoente, tá? Deixa isso bem claro, que a minha anotação aqui às vezes foi falha. Esse exemplo é bem importante porque com essa liberdade de poder escolher a constante, ignorar termos de menor ordem, né? Que a análise assintótica dá, pode dar a impressão a princípio que qualquer coisa é Ozão de qualquer coisa, né? Tipo, olha, a gente acabou de pegar, olha no exemplo anterior, a gente acabou de pegar um polinômio cheio de AK, o AK podia ser 1000, né? Cheio de coisa AK menos 1, um monte de constantes multiplicando um monte de termos, e eu falei que ele é limitado superiormente por N elevado a K. É um polinômio bem simplesinho, né? Tem dois valores, o N e o K só, ali já definem ele completamente. Pode dar, então, essa impressão de que vale tudo, qualquer coisa. E não é o caso. Eu já afirmei para vocês que essa análise continua sendo precisa e preditiva sobre os nossos algoritmos. Ela vai diferenciar o que tem que ser diferenciado, o que é mais relevante na hora da análise da eficiência. E esse exemplo 3 mostra bem isso. Então, eu vou pegar aqui, olha, T de N igual a N elevado a K não é Ozão de N elevado a K menos 1. Não é limitado superiormente por um polinômio de uma ordem a menos. Para um K aqui maior ou igual a 1, tá, gente? Para que o outro ali não fique com um expoente negativo. E vamos mostrar isso então. Como que a gente vai mostrar isso? Por contradição. A gente vai começar supondo que e uma vez que a gente supõe que a gente vai supor que existem aquelas constantes que fazem a desigualdade valer e chegar num absurdo. Vamos fazer essa continha então. Por contradição, a gente vai supor que T de N igual a N elevado a K é Ozão de N elevado
a k menos 1. Deixa bem claro esse parênteses. Ou seja, pela definição, para que isso seja verdade, a gente está supondo que existem, então, constantes c e n0, tais que, para n maior ou igual que n0, a gente tem aquela desigualdade valendo. T de n igual a n elevado a k é menor ou igual que c vezes n elevado a k menos 1. Mas o que vai acontecer aqui? Como os nossos n são não negativos, eu não sei qual que é o n0, mas com certeza n é maior ou igual que 0. Tá? Ele é não negativo, o n0 pode ser bem maior do que isso, mas eu sempre estou tratando com n não negativos. A gente pode dividir os dois lados aqui dessa continha de cima, vou até reproduzir ela aqui, nk menor ou igual do que c vezes n elevado a k menos 1, a gente pode dividir os dois lados por n sobre k menos 1. Já que são números não negativos, não vai inverter nenhuma desigualdade. Então eu vou dividir aqui por n elevado a k menos 1, e aqui eu vou dividir por n elevado a k menos 1. Com isso, eu vou ficar que n é menor ou igual do que c. Isso quer dizer que a minha suposta constante aqui, ela tem que ser sempre maior ou igual que n para que essa coisa seja verdade, para que aquilo que a gente supôs por absurdo que fosse verdade. Só que o resultado tem que valer para todo n maior ou igual do que um certo n0. E quando n é maior ou igual que n0, como essa continha aqui nos mostra, para um n crescente, c não é constante. Eu vou deixar bem claro aqui, ó. Como n tem que valer para todo n de n0 até mais infinito, c maior ou igual do que n certamente não é constante. Tá? E se não é constante, nós temos o nosso absurdo, tá? Porque não é uma constante ali. Então, notem, a prova por contradição, às vezes, ela sai tão fácil que ela confunde a gente. Então, eu vou só fazer um arremate aqui. O que a gente fez foi falar assim, ó, tá bom, eu quero mostrar que não é verdade aquilo lá. Então, eu vou começar supondo que existem aquelas constantes. Falei, então tá bom, então se é verdade, para algum c e para algum n0, eu nem sei quais são, mas para algum, tem que valer essa desigualdade. T de n menor ou igual que c vezes n elevado a k menos 1. Se isso tem que valer, daí eu manipulo, simplifico essa inequação, e eu chego que c tem que ser maior ou igual que n. Para que aquilo seja verdade, necessariamente c tem que ser maior ou igual que n. Mas c tinha que ser constante. O n pode crescer. Então, se aquilo só é verdade quando c é maior ou igual que n, nós chegamos à conclusão que aquilo só é verdade se c não for constante. Poxa, mas se c não é constante, então nós temos um absurdo, porque a gente parte do princípio que existia esse c fixo. Né? Então, de fato, ao chegar no absurdo, a gente conclui que uma das nossas hipóteses estava errada. E qual era essa hipótese que estava errada? Era t de n ser razão de n elevado a k menos 1. Não é. Tá? T de n, aqui no caso, que é n elevado a k. Né? Então, n elevado a k não é limitado superiormente por n elevado a k menos 1.